Deus, querida mãe. O teu sim nos trouxe a vida e o amor. Geraste para nós o Salvador. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um muito bom dia a você que nos acompanha através da programação da TV Claré. Estamos iniciando mais um programa, o Santo Rosário. Queremos hoje meditar os mistérios dolorosos. Agradecer a você pela audiência, pela participação em nosso programa. Que nesse momento nós possamos pedir as luzes, as graças do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que Ele sempre nos oriente no caminho que nos leva ao Senhor. E rezamos então a oração do Espírito Santo, pedindo as luzes, as graças de Deus em nossas vidas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Maria respondeu: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nós queremos contemplar o primeiro mistério doloroso, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Você poderá participar do nosso programa enviando a sua intenção, seu pedido de oração, através do nosso telefone, o telefone aqui da nossa redação, 21 11 7000, ou através do WhatsApp 994644958, WhatsApp aqui da TV Claré. Deixe lá o seu nome, participe conosco enviando a sua intenção. Nós queremos, nesse primeiro mistério doloroso, colocar alguns irmãos nossos
que enviaram o seu pedido desde a sexta-feira passada, desde ontem. Temos aqui oração pelo falecimento de Pedro Bertanha, que está sendo velado hoje lá na cidade de Santa Bárbara. Também temos a Luciana Helena Pisinato, pede orações, pois está se preparando para uma cirurgia que deverá fazer no mês de dezembro. Ivete Miranda, ela reza pela família, pelos netos, pelas filhas. A Vane Tarozzi reza por si, pelo marido Otávio, pelos filhos Flávio, Eduardo, pelas noras Deise, Jaqueline e os netos Diego, Eloá, Enzo, Heitor e Pietro. Temos a Rosalina Vilas Boas, ela pede oração por ela e por toda a sua família. Célia Camargo também reza pela sua família. A Lenita Reiblin pede pela saúde de Virgílio Sampaio. Deus abençoe, conceda-lhe a saúde necessária. Jaci Antunes, pela saúde da família, dos filhos e também pelo irmão dela. A Cissa Bonatella, pela saúde de Elza Bonatella. A Adelita reza pelo seu namorado Rogério, pela família, pelo Brasil e pelo mundo. Maria Luísa Pedreiro reza pelo filho já falecido há 2 anos, o Luciano Carlos, e a Joaquina Guzmão, em agradecimento pela vida. A esses nossos irmãos, rezemos o primeiro mistério. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso segundo mistério doloroso, nós contemplamos o aprisionamento de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua flagelação. Possamos colocar as nossas intenções que está em nosso coração, bem como aquelas que os nossos irmãos nos enviam. Nós queremos agradecer você também que curte a nossa página, o Santo Rosário, que reza conosco, que participa conosco neste momento. Temos aqui a Márcia Prada Almeida, ela reza pela saúde da família e por todos aqueles que precisam. A Priscila Silva, pela saúde do filho dela, o João Lucas da Silva. Aparecida Zaquete, reza pelos vocacionados e pelo nosso país. Maria Catim, pela sua família. A Keiko Dávila, minha amiga Keiko, lá de Ribeirão Preto, ela reza pelos vocacionados. A Márcia Souza, pela restauração e conversão da minha família e por todos aqueles que sofrem a depressão. Maria Líria Cabral, pede oração pela família, pela paz no mundo. A minha amiga Penha, lá de Batatais, ela reza pela saúde e por toda a sua família. Esses nossos irmãos, em suas intenções, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Terceiro mistério doloroso, nós contemplamos Jesus sendo coroado por uma coroa de espinho tecida pelos soldados romanos e assim o colocaram em sua cabeça. A única coroa que nosso Senhor recebeu dos seres humanos, do homem, e ele aceitou por amor à humanidade. Você pode continuar ligando, deixando as suas intenções através do nosso telefone, o 2111 7000, ou através do nosso WhatsApp, o 99464 4958. Nesse terceiro mistério doloroso, nós queremos colocar mais alguns irmãos que já nos enviaram o seu pedido e aqui estamos rezando por cada um deles, por cada situação em que eles se encontram. A Fátima Souza reza pela família, a Valéria Cristina Almeida Silva também reza pela sua família, Maria Moraes, bom dia Padre, reze pela minha família, estamos em oração. O Gilberto também, Donizete Borges, reza pela minha família, Delcira Buzo pela minha casa, por Luiz Antônio Buzo, Delcira Lepre Buzo, que é ela mesmo, né? Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar conosco, por rezar conosco, fazendo esta corrente de fé, de oração, de devoção a Maria e pedindo as graças de Deus em nossa vida. Deus conhece todas as nossas situações, todos os nossos pedidos. Temos também aqui a Lu Cardoso, ela pede pela família dela, que Deus tenha misericórdia, possa nos confortar, principalmente os pais dela, a Lindaura e o Adelino. Que o Senhor nos dê sabedoria para continuar. Muito obrigado pela tua participação. Temos aqui também a Vera Lúcia Aparecida, lá do Jardim Cevesão. Ela pede a bênção ao Padre e pede oração também pela família, pela cura de uma cirurgia que ela fez no fêmur. Pede também por todos os enfermos e pelo marido dela, Antônio Carlos dos Santos. Está aqui registrado o seu pedido e vamos rezar juntos para essas intenções que nós acabamos de ler. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nosso quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a cruz até o Monte Calvário. Eu quero agradecer também a você que nos acompanha através da internet, acompanha através do nosso aplicativo da TV Claré. Você pode baixar o aplicativo da TV Claré na Play Store, você vai lá, digita TV Claré, tem o nosso aplicativo, e também você que nos acompanha às 15 horas em nossa reprise. Coloquemos nesse quarto mistério mais alguns irmãos que nos colocam. Agradeço também você que envia o seu pedido de oração. Nosso terço fica mais dinâmico e aí a gente se sente também mais amados, porque são muitas as pessoas que estão rezando junto conosco. Muito obrigado pela tua participação aqui em nosso programa. Temos aqui o Davi Lima, ele reza pela saúde de Pedro Gentil e Dora Lúcia. O Rafael, deve ser isso, e a Daniela, pelas almas do purgatório, por todos os agonizantes, aflitos e pelas intenções em honra a Nossa Senhora, Rainha da Paz, e pela família. O Alexandre reza pela sua maturidade afetiva. Fernanda Rodrigues, pelas nossas vidas, pela saúde e paz, em agradecimento a Deus por todas as orações atendidas e proteção. Flávio Santos reza pela filha dele, a Jude Cássia. Wanda Menezes pede oração por todas as famílias, pelos amigos e por toda a igreja. Rosana Aparecida Fiore, oração ao Senhor Jesus para que guie as mãos dos médicos na hora de fazer a cirurgia do Beto e da Bete. Deus abençoe esses nossos irmãos que se preparam para fazer uma cirurgia, que eles possam se recuperar. Abençoe todas as pessoas que estão doentes, enfermas, em suas necessidades. Coloquemos os nossos sofrimentos, as nossas dores, junto com o sofrimento e a dor de nosso Senhor Jesus Cristo. A Nádia também, ela pede oração pela filha dela, Maria Eduarda, está passando por um procedimento cirúrgico que vai estar passando na próxima sexta-feira, que Nossa Senhora possa estar junto dela nesse momento. E com certeza Maria se faz presente, pois onde Deus está, Maria também se faz presente. Ela é a nossa grande intercessora. Elizabeth Dalbu também, ela pede oração pela família. A esses nossos irmãos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso quinto e último mistério doloroso, nós contemplamos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Coloquemos mais alguns irmãos que nos acompanham. Quero aqui mandar um abraço ao Grupo Pietá, ao grupo de oração. O Padre Jorge esteve celebrando ontem uma missa em ação de graças e louvor. Deus abençoe o trabalho lá do nosso apóstolo Serginho, abençoe a sua vida, toda a sua família e também as pessoas que participam do programa. Nós temos aqui a Luzinete Lima Sei, ela pede oração pelo marido dela. A Maricelma pede oração, intenção por todos os doentes. A Nathalie Bortolin de Assis pede pela saúde dos filhos, o João Victor, o Pedro Henrique e o Felipe Luiz. A Fátima Maria Roda, pela minha família, pelos meus empregos e pela saúde de todos. Meu amigo José Eugênio, pela saúde de Alex, de Ângelo e Leonardo. Ivana Aguiar também reza pela família. Ellen Giansante
pela minha graduação e por minha família. Deus abençoe você, Hélio, seus estudos. Luísa Locatelli Barbosa, Luzia, aliás, reza: hoje oferece o terço pelas paz nas famílias e no mundo inteiro. Carmen Lúcia, pela minha vida e pela família. Dani, bom dia, peço oração por todos da minha família, pela saúde de uma amiga, a Richard e Milena, e por todos os que precisam. A Josefa Aparecida também reza pela família, pelos filhos, recuperação de uma tia dela, por todos os doentes, pela paz no mundo inteiro. A Lourdes, oração pela família, em agradecimento. Deus abençoe a Lourdes, minha amiga lá de Batatais. Damiana Ribeiro, pela minha família e pela paz no mundo inteiro. Isaura também reza por todos os doentes. Todos esses nossos irmãos, também queremos agradecer os que nos enviam aqui o seu pedido. Acabou de chegar uma aqui, a Elaine, lá do Cevezão. Ela pede oração pelos irmãos, especialmente por Carla e Sidney. Também por todas as filhas, a Denise, a Breda e pelos desempregados. A esses nossos irmãos, rezemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanha, que reza conosco. Quero dizer a você que as pessoas que nos enviaram através das redes sociais o seu pedido de oração e não deu tempo, pode ter certeza que nos próximos programas a gente estará rezando por cada uma dessas nossas intenções. Quero avisar também a você que amanhã é feriado, né? Proclamação da República, e amanhã nós não teremos o nosso terço ao vivo, mas o Padre Jorge volta na quinta-feira. E vamos agora, nesse momento, fazermos a nossa consagração a Deus do nosso dia, do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos, rezando a Salve Rainha. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberai. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecermos, vos saudamos com uma Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Para você que nos acompanhou, para você que rezou conosco, desça sobre você, sobre tua casa, sobre tua vida, os teus relacionamentos, o teu trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.